6h23, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E os aprovados no cadastro de reserva do concurso para professores da Secretaria Municipal de Educação, nomeados no início do mês, estão sendo convocados para assumir os cargos. E quem tem os detalhes para a gente sobre esse assunto agora ao vivo é a repórter Tamires Clé. Olá, Tamires, conta para a gente quando os professores devem entregar todos os documentos exigidos no edital. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para todo mundo que assiste aqui o Manhã no Ar. Olha, os professores foram divididos em 2 grupos, então são 2 datas diferentes para que esses professores compareçam até a sede da CEMED. O primeiro grupo é composto pelos professores que vão dar aula de educação infantil, na educação infantil, professores de inglês, história, ensino religioso, ciências, matemática, português, lá da zona ribeirinha. E esses professores já começaram a entregar esses documentos a partir do dia 14. Eles têm até o dia 28 de dezembro para ir até a sede da CEMED. O segundo grupo é composto pelos professores que vão dar aula do 1º ao 5º ano do ensino fundamental das zonas leste, centro, centro-sul, norte e oeste, também na zona rural. Esses professores eles têm que começar a entregar a documentação a partir do dia 28 de dezembro até o dia 7 de janeiro. Eles vão ali na sede da CEMED, que fica na rua Mário Ipiranga, a entrada ali pela Maceió, ali logo ali bem próximo daquele complexo viário do Miguel Arraes. A entrada ali pela Maceió, não esquece, a sala é a 113. Se os professores tiverem qualquer dúvida, basta ligar para o número 3632-2254. Agora, a documentação que os professores vão precisar levar é realmente muito vasta. Então, eles têm que separar, provavelmente vai ser uma papelada, vai ser muita coisa, mas separa tudo bonitinho, porque se faltar qualquer documento, pode realmente dar um problema. Então, eles vão ter que levar RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, certidão de eleitor, vão ter que levar também comprovante bancário, todas as informações trabalhistas, né, PIS, PASEP, o cartão cidadão, também levar a carteira de trabalho, que é muito importante, outros documentos também dos dependentes, as declarações de antecedentes criminais lá do TJ, leva também uma foto e o dom de nomeação, leva ainda uma declaração de acúmulo de cargo. Isso é muito importante porque os professores eles só podem realmente acumular até um determinado número de horas, justamente para não prejudicar o trabalho deles. Então é bom que os professores fiquem atentos, esses professores devem assumir o cargo a partir do dia 1º de fevereiro e só ali nessa época é que eles vão receber o local onde eles vão trabalhar. Eles vão ser distribuídos em todas as zonas aqui da capital e também na zona rural, né, Adriane? Tá certo, Tamires. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E o Comitê Regional Indígena de Manaus, que estava fechado por falta de dinheiro, foi reativado. A entidade reúne lideranças de várias etnias e servidores da FUNAI. Previsto em lei, o comitê estava desativado por questões orçamentárias. Ao longo da semana, indígenas e servidores da FUNAI discutiram e aprovaram o regimento interno e o planejamento para 2019. A entidade é formada por 15 lideranças e 15 representantes do governo federal. É uma forma de pensar as políticas públicas de maneira horizontal. Não de cima para baixo, mas dialogando com as bases, de baixo para cima. O grupo vai fiscalizar e nortear as ações da FUNAI em aldeias de 29 etnias, espalhadas em 24 municípios. No total, o Amazonas tem 6 comitês regionais, que representam mais de 300 mil indígenas em todo o estado. A principal demanda seria o acesso à questão de benefícios sociais, mas o carro-chefe maior seria essa questão da regularização fundiária dessas diversas terras e boa parte, né, das terras elas ainda não têm definição fundiária. E a Justiça Federal condenou o estado do Amazonas e o município de Manaus por danos causados ao corredor ecológico do Igarapé do Mindu durante a construção da Avenida das Torres. A Justiça condenou ainda o IPAAN em 2 construtoras e fixou o valor de indenização pelos danos morais coletivos em 10 milhões de reais, revertido a um fundo gerido por um conselho federal ou estadual. Na sentença, foi determinada também a recuperação da área afetada, apontada pelo Ministério Público Federal. Mas
mas caso seja inviável, os condenados deverão executar medidas compensatórias aos danos ambientais produzidos a serem estabelecidas pelo IBAMA. Os réus foram condenados ainda ao pagamento de indenização pelos danos interinos ou intermediários, no valor mínimo de R$300 mil. E ontem a gente mostrou aqui que 2 projetos de lei aumentavam os salários do governador, do vice e do secretário de Estado. Esses reajustes foram aprovados ontem pelos deputados. Inclusive, os deputados estaduais decidiram aumentar os próprios salários. A votação mais aguardada era a de aumento dos salários dos cargos do Executivo: governador, vice e secretários. Antes mesmo de começar, os deputados já sinalizavam o resultado. Eu acho razoável os salários que estão colocados. Votarei a favor. Não houve reajuste nenhum, ao contrário, teve um decréscimo de 20% nos salários. Então eu acho que é correta a correção. Aprovado por unanimidade, o projeto segue agora para a sanção do governador. Se confirmar o aumento, o salário de chefe de Estado pula de R$ 15.400 para R$ 28.000. O de vice-governador passa de R$ 13.800 para R$ 26.000. E dos secretários sai de R$ 9.000 para R$ 23.000 por mês. Os deputados aproveitaram ainda e votaram um outro aumento, o do próprio salário deles, mesmo antes da votação na Câmara dos Deputados em Brasília. O único que não votou a favor do aumento foi o deputado José Ricardo, do PT. O ideal era não aumentar de ninguém, de esperar melhorar um pouco mais, de modo geral, a economia, as condições de todos os trabalhadores que perderam muito emprego agora. Esse reajuste ele vai vir em cadeia. Hoje o Ministério Público, hoje o Tribunal de Justiça, inclusive ontem aprovou o seu auxílio moradia. Nós temos aí todos os órgãos atrelados ao teto salarial do Supremo Tribunal Federal. Então esse aumento ele vem baseado numa lei, baseado numa lei que vem em cascata. Atualmente, os parlamentares do Amazonas ganham um pouco mais de R$ 20.000 por mês. O valor corresponde a 75% do valor que um deputado federal recebe. Ou seja, é preciso esperar a votação na Câmara para definir de quanto será o valor aqui no estado. É uma situação bastante complicada, né? É baseado na lei, porém, é uma lei que acaba ferrando grande parte da população. Está baseado no aumento do salário dos servidores do judiciário, em compensação tem esse efeito cascata, que vai onerar tudo. E quem paga esse salário todo reajustado somos nós, é a população. O trabalhador que recebe um salário mínimo e que vai ter um reajuste de R$12 somente no ano passado, e vai ver um reajuste de um secretário sair, por exemplo, de R$9 e passar para R$23.000, assim como todos os outros salários que foram aumentados, como você acabou de ver aí. É um aumento extremamente generoso que foi concedido aí a governador, vice-governador, secretários e os próprios parlamentares que decidiram aumentar os seus salários aí. Então isso, claro, vai impactar bastante a economia e fica muito difícil se ouvir falar em austeridade, em cortes, quando isso acontece dessa forma, com tanta tranquilidade. Apenas um deputado foi contrário a essa aprovação. Nessa sessão da Assembleia Legislativa também, eles aprovaram a lei que prevê a cessão de 10 servidores para ex-governadores do Amazonas, sendo 7 militares e 3 civis, que vão trabalhar na segurança e apoio pessoal de Amazonino Mendes. Ele tinha feito essa solicitação há alguns dias. Em Brasília, os parlamentares têm até o dia 22 desse mês para votar o aumento dos próprios salários, que é quando a Câmara Federal entra em recesso. E se a gente observar o que já foi feito nas outras casas legislativas, por lá a situação deve se repetir e é mais salários reajustados para que cada um de nós possamos pagar a partir de janeiro do ano que vem. Enfim, a gente vai fazer agora um breve intervalo e daqui a pouquinho vai voltar para trazer outras informações. A gente vai falar de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente da República, que poderia ter ganho liberdade ontem depois de uma decisão de um dos ministros, mas essa decisão foi revogada, foi anulada. E você vai ter ainda os destaques da área policial. E na Avenida Torquato Tapajós, 3 suspeitos de assalto foram mortos em confronto com a polícia. A gente vai trazer os detalhes em instantes, então não saia daí que eu volto já já.